Muito bem, agora preparados, já envolvidos, vamos iniciar o estudo desta noite, reta final, capítulo 47 no trabalho ativo. E, como de costume, iniciaremos pelo resumo que a Ideli vai nos trazer essa noite. Pode abrir o seu áudio, Ideli? Boa noite. Muito boa noite a todos. Vamos lá ao resumo do capítulo 47. Antes, porém, recordando um pouquinho o capítulo 46, né? Quando André Luiz, Vicente, Ariceto e aquela pequena equipe do nosso lar está ali no lar de Isabel, presenciando o trabalho mediúnico. Assistência, tanto da parte material quanto espiritual. Então, vocês se lembram que eles falam que a parte dos desencarnados é bem maior, né? Tem uns 200, enquanto os encarnados são mais ou menos em 35. E aí eles continuam acompanhando essa reunião, e o capítulo 47, então, se intitula No Trabalho Ativo. Quer dizer, estão ali já presenciando todo o trabalho sendo desenvolvido, né? Aí ele começa assim, a interpretação de Bentes, que era o dirigente encarnado, né, responsável, obedecendo à inspiração de um emissário de nobre posição, presente à Assembleia, era recebida com respeito geral no círculo das entidades desencarnadas. Né? Então, o Bentes estava sendo inspirado por uma entidade superior e os desencarnados estavam muito atentos, porque também eles estavam vendo a situação, né? Ele estava inspirado por um ente superior, também porque quando a gente passa do lado de lá, a gente tem uma visão mais clara, né? Então, está iludido com a matéria aqui. Na esfera dos encarnados, porém, não se notava o mesmo traço de harmonia. Aí ele vai comentar, né, que as pessoas não estavam afinadas, assim, pensando na mesma coisa. Uns pensavam no que tinha acontecido durante o dia, no trabalho, outros estavam meio sonolentos, com pouco caso. E é bem isso que a gente observa mesmo, né, no centro espírita, na igreja católica, de igreja protestante, onde estiver reunidas muitas pessoas, cada um está ali com o seu pensamento habituado, né, nas coisas do dia a dia, e aquilo pula muito rapidamente, né? Então, ninguém estava ali muito concentrado. Aí também ele vai observar aqui que a pessoa, às vezes, quando vai numa reunião dessas, ela acha que basta ali naquele momento querer se concentrar, mas não é bem assim. Tem que ter uma atitude reta durante todo o dia e todos os dias, né? Não ser aquela pessoa que está sempre com pensamentos agitados, ou de inveja, ou de raiva, de mágoa, de ódio. Se ela estiver assim o tempo todo, como que chega ali naquele momento, ela vai ter uma concentração, um pensamento bom, elevado, a fim de ajudar os desencarnados que estão ali, né? E a nossa petulância é tão grande que a gente acaba achando que está ajudando os desencarnados, não é mesmo? Aí aparece uma senhora querendo, pedindo pela filha, né? Que a filha dela está ali presente, e ela pede ao chefe dos desencarnados, ali o gerente, ela gostaria de se comunicar com a filha, dizer que ela estava ali, que ela estava à disposição. Aí eles vão lá pedir e ele se nega, gentilmente, justificando que a filha poderia causar uma certa dependência da mãe desencarnada. É interessante que ontem no SEAC teve uma palestra sobre a prece pelo Fábio Simões do Seju, e ele até comentou isso, né? Que muita gente, assim que desencarna um parente, já acha que esse parente tem condições de ajudar. Ah, porque eu vou pedir para minha mãe que desencarnou, para ela me ajudar. Não tem condições. Quando a gente desencarna, passa para o outro lado, também precisando ser assistido, ser atendido. Outra tem toda uma hierarquia. Olha aqui, ela vai pedir, né, para o superior dela se ela pode ajudar a filha.
E ele ainda explica que não, que ela pode causar uma certa dependência. E a pessoa tem que ter um esforço próprio, né? Não fica dependendo ou de encarnado ou desencarnado. Às vezes já era uma filha tão dependente enquanto a mãe era encarnada, ao que parece aqui no capítulo, e agora criaria essa dependência ainda maior, né? Aí mais para frente também um, há um pedido para o esposo da Isabel, já desencarnado, né? Então ele fala assim: meu sobrinho necessita de amparo à saúde física. Então ele pede para interferir no receituário de remédio necessário para ele. A Isabel era médium receitista e estava ali pronta para isso. Mais uma vez, o plano espiritual é obrigado a se negar gentilmente, como fala aqui o André Luiz, né? Não posso, meu amigo, não posso. Se o amado pedir e o receitista cederem, tudo estará muito bem. Amado era o necessitado. Mas você não ignora que o nosso doente é muito rebelde. Já lhe providenciei a obtenção de conselhos médicos do nosso plano por 5 vezes, sem que ele correspondesse aos nossos esforços. Não se resolve adquirir os remédios indicados e, quando os obtém por obséquio de amigos, despreza os horários e julga-se superior ao método. Então, olha aí, mais uma questão de que a pessoa não pode receber uma intercessão do plano espiritual. Até foi pedido, mas ele não está no momento, isso não iria fazer bem para ele. Estava deixando ele mal acostumado, né? Não valorizando os favores recebidos. Então, a pessoa tem que ter aquele tempo para aprender. Então, nessa reunião, eles vão tendo ali muitas ocasiões de aprendizado, observando a necessidade de um, comportamento do outro, o pensamento de outros, as necessidades sempre presentes, né? E ao terminar o capítulo, Aniceto, adivinhando os pensamentos do André, do Vicente, ele fala: um dia, André, você compreenderá com Jesus que melhor é servir que ser servido. Mais belo é dar que receber. Então, quando a pessoa já está nesse ponto de querer ajudar, querer dar, é muito melhor do que quando ela quer receber e nem sempre faz por merecer, não é verdade? É isso que temos para hoje. Obrigada, Ideli. Vamos iniciar os comentários e a Rita e o Radamés vão trazer para a gente. Quem começa é a Rita? Pode ser. Vamos lá. Bom, o que eu analisei nesse capítulo um pouquinho foi o sobre méritos e escolhas, né? O que é mérito? Mérito está relacionado à ideia de reconhecimento e recompensa por um trabalho bem feito, por uma ação louvável ou por um esforço significativo. E a gente vê aqui dois pedidos, né, de socorro, e que não pôde ser atendido. O primeiro foi a mãe, que pede para se comunicar com a filha. E é falado para ela que não é possível, porque esses conselhos diretos que a mãe iria dar poderia fazer com que a filha se tornasse dependente dessas comunicações. E tiraria dela o mérito de trabalhar e escolher por si próprio através das experiências que ela estava tendo, das experiências que a vida estava oferecendo a ela, né? Então, era melhor não. E não é difícil a gente entender isso aqui na carne. Um pai que se carregar só o filho no colo, ele vai aprender a andar? Se a gente der só papinha para uma criança, ela vai aprender a mastigar? A criança, numa certa idade, a gente não precisa mandar ela para a escola, ela não precisa conhecer outras sociedades, para quando ela crescer, ela saber fazer as escolhas dela e com isso crescer. A gente faz isso com as crianças, nós precisamos fazer isso com as crianças, né? Então, não é difícil de entender o que eles quiseram
o que o mentor falou sobre a moça e a mãe. E aí eu refleti sobre eu, né? Quando eu estou passando por um desafio muito doído, né? Naquele momento, daquele turbilhão, eu me sinto sozinha, eu me sinto como se eu estivesse num túnel escuro que eu não encontro a luz. Mas mesmo assim eu sigo diante, eu continuo lutando, eu não paro de lutar. É, E aí esse desafio, esse turbilhão passa, porque tudo passa, ele também vai passar, passa. E aí a gente começa a fazer uma análise sobre aquilo tudo que nós passamos. Eu, pelo menos, faço isso, né? Depois que passou, que a luz, né, deu uma clareada, começo a fazer uma análise. O que eu aprendi com aquilo, né? Como que eu me comportei diante daquilo? E aí eu entendo que eu tive uma força que me moveu. De onde veio essa força? Do amparo, de um amparo, só pode. E na hora do temporal, você não enxerga que você está sendo amparado, que você está até sendo carregado, mas depois, analisando, você percebe que teve sim um amparo, né? Esse amparo é tão sutil que ele não inviola a minha escolha. Eu poderia ter desistido, deixado de lutar, eu escolhi continuar, né? E isso me faz entender é, que a escolha de lutar e vencer foi minha, né? O que eu colhi do aprendizado, se eu aprendi algo com aquela situação, se eu consegui fazer isso, foi meu mérito. Eu escolhi. E quando a gente conquista algo, é uma felicidade enorme, não é? Então, quando você conquista algo de bom diante de uma situação que você passou difícil, poxa, é uma felicidade muito grande. Você vê o quanto você é forte, o quanto você consegue. E aquilo te dá mais força e fortalece a tua fé para uma próxima, porque vai ter outros temporais, né? A gente está aqui para isso, para os temporais, né? E a gente fica feliz quando descobre que a gente é capaz. Como aqui no relato do auxílio a essa filha, né? Eles orientam para que o amparo seja mais sutil, que seja pelo sonho, né? E é um amparo perfeito, se a gente for ver, né? No caso dessa menina, seria perfeito, porque aí, quando ela conseguir trabalhar e conquistar, ela vai estar feliz, ela vai ver que ela consegue sozinha, sem a mãe, a presença da mãe, ela consegue. Isso vai dar mais força para ela, né? Bom, aí no segundo caso, é o pedido receituário para o sobrinho. Uma tia desencarnada pede pelo sobrinho que ela está preocupada com a saúde dele. E o Isidoro fala uma coisa muito interessante. Ele fala que ele fala do tempo que se é perdido com alguém que não quer receber. Ele não quer, é a escolha dele. Eu falo muito isso. Gente, é a escolha dele, deixa ele seguir. Né? Eu frequentei o Naranon, que é para familiares dependentes químicos, e lá eles orientavam, deixa ele seguir. Às vezes a família precisa ajudar a jogar ele um pouquinho mais no fundo do poço, porque aí ele vai pedir socorro. É a escolha dele, não tem que ser a nossa escolha, né? E aí, o Amaro, que é esse sobrinho, né? Ele nunca segue a receita, ele despreza as orientações, ele se sente muitas vezes, olha que coisa, muitas vezes superior ao método. Ele acha que ele sabe muito mais do que aquilo que está sendo trazido para ele, né? E a gente escuta muito aquela frase, né? Ajuda que o céu te ajudará. Nesse caso, a espiritualidade está dando orientação direta.
está dando a receita para ele, entregando a receita para ele. Não vai ser pelo sonho e ele ter que decifrar o sonho. Não, está dando a receita para ele. E ele está escolhendo não aceitar, né? E aí eu fiquei pensando, essa atitude dele de desprezar o cuidado que está sendo oferecido a ele está deixando de aproveitar a oportunidade de conquistar a coisa mais importante que a gente tem na vida, a saúde. Né? Ele está mexendo com a saúde dele, não aceitando esse cuidado. E se está sendo oferecido para ele essa oportunidade de saúde, é porque ele tem muito, muito mais a conquistar. E ele precisa dessa saúde para conquistar. Não é? Olha quanto, né? Quanto que ele está perdendo. É, Agora imagina ele quando eu tiver que fazer uma análise de tudo isso que foi oferecido a ele. E ele perceber que ele escolheu não aceitar esse apoio. E pior, né? Tem aí apoio de espíritos queridos por ele, da tia dele, que está lá intercedendo por ele. E ele não quer. Bom, na matéria, quantos a gente não vê adoecer de uma forma assim, doída, por não seguir, às vezes, a orientação médica? Quantos a gente não vê? É, Quantos nós não vimos morrer na pandemia por desprezar o que estava sendo falado, por desprezar as ciências, por desprezar as orientações dadas? Será que eles tinham que realmente desencarnar daquele jeito? E aí, quando eu estava pensando nesse capítulo, é engraçado como as coisas vêm, né? Veio uma mensagem para mim, eu achei muito interessante do Emmanuel, ela é pequenininha. Olha só, o título é A Escolha é Nossa. Pensamento é vida, vida é criação. Criação vem do desejo. Desejo é semente. Semente, o desejo, plantada no terreno da ação, traz o fruto que lhe corresponde. Toda semente produz. A escolha é nossa. Olha só que interessante. Os méritos é fruto das nossas escolhas. Depende só da gente. É o que eu tenho para hoje. Obrigada, Rita. É importante sempre a gente pensar na nossa responsabilidade, né? A nossa parte. Vamos lá, seguindo, vamos seguir para o Radamés? É isso? Só fazendo um adendo aí ao que a Rita falou, há um capítulo muito bacana no livro Fala Preto Velho. Se eu não me engano, o título do capítulo é Eu Não Sou Deus. E ele conta justamente um caso parecido com esse que a Rita falou, o que está aqui no livro do André Luiz, né? No Hospital Esperança tem lá uma senhora que está em depressão há um bom tempo. E aí ela, 2, 3 anos em depressão, e vai conversar com o Preto Velho, que é um psicólogo do hospital, né? E aí ele pergunta, mas minha filha, por que que você está assim? Ah, meu pai, eu queria estar junto da minha família lá, meus filhos precisam de mim. Ele fala, mas por que que seus filhos precisam? Porque eu sempre cuidei de todo mundo lá e agora eles estão sem a minha presença. Ele fala, olha, filha, não vai ser possível você ir não. Não, mas por quê? Pô, vocês estão me barrando aqui de eu voltar para minha família? Porque seus filhos precisam crescer. E a tua presença lá vai bagunçar o ambiente. Porque você vai querer interferir, você não vai conseguir interferir. Eles vão sentir a presença, mas não sabem o que você quer e vai virar aquela família mais desajustada do que está. O que você podia fazer, você fez em vida. O seu exemplo.
Daí para frente, eles têm que se virar. Esse é um ponto. Segundo ponto, vai atrapalhar a sua vida aqui, porque aqui você tem muita coisa para fazer. E você se apegando ao lar, você não vai resolver a situação deles e muito mais a sua, porque você tem que olhar daqui para frente, não daqui para trás, né? E aí ele vai perguntar para ela o que que ela mais gostaria de fazer na vida e que nunca conseguiu fazer. E ela diz que ela sempre gostou de mexer com plantas e não tinha tempo por causa da família. Então ele fala, então daqui para frente, você vai ter uma área para você, você vai aprender a fazer a jardinagem e vai trabalhar à vontade. Esquece um pouco, né? E aí ela vai se dedicar a essa jardinagem efetivamente e vai mudar, vai perder aquela depressão, né? Vai sair da depressão que ela estava, porque ela estava fazendo efetivamente o que gostava, né? E entendeu que filhos são filhos, mas nós somos filhos de Deus, né? Na verdade, os filhos são nossos irmãos. Enquanto a gente está junto, pode fazer alguma coisa. Depois, daí para frente, cada um toca a sua vida, né? Mais ou menos nessa linha do que ele fala aqui com relação à mulher que vai procurá-lo para resolver o problema da filha. Bom, pois bem. Eu falei que eu ia comentar alguma coisa sobre a necessidade do preparo quando a gente vai participar de um trabalho, seja no centro espírita, na igreja católica, em qualquer lugar, né? Num templo evangélico, a gente tem que ter um preparo. Me chama a atenção aqui o seguinte, né? Que ele logo começa falando que na esfera dos encarnados não se notava o mesmo traço de harmonia que existia no lado espiritual. Que a ansiedade dos presentes, né, acabava perturbando a corrente vibratória. E muitas vezes atrapalhava o médium e atrapalhava também a quem estava coordenando o trabalho, seja na oratória ou seja na coordenação da. Fugiu a palavra. De quem está coordenando o movimento mediúnico ali, né? Pois bem, eu não sei se já passou por vocês essa situação, mas para mim já, né? De eu estar à frente de um grupo falando alguma coisa e você percebe que não há harmonia no grupo que está participando, né? Num trabalho aberto, principalmente, que chega gente de fora, muitas vezes pela primeira vez. A maioria das pessoas estão procurando resolver os seus problemas e não colaborar com aquele trabalho que está sendo feito. E se você não tiver muito ligado com a espiritualidade, com o mentor do trabalho espiritual como um todo, né, o mentor maior do trabalho, você pode se perder mesmo, né? Às vezes você dá um branco e você não consegue levar a bom termo a situação. Então, ele diz aqui que via-se as mais variadas imagens mentais, né? Alguns se prendiam aos afazeres domésticos, outros queriam realização imediata. Então, é muito comum isso. A pessoa vai lá, está doente, ela está pensando na doença dela. Ah, eu quero ser curado, né? Então, ela está lá, meu Deus, me cure. O espírito está dando uma comunicação ali na frente com um problema seríssimo e ela está pensando que o dedão dela está com a unha encravada, né? Ou o filho está com tocinha. E é muito comum isso. Dizer aqui o seguinte, que muitos estudiosos do espiritismo se preocupam com o problema da concentração em trabalhos de natureza espiritual. Alguns até estabelecem um padrão de aspecto exterior, né? Então, olha, tem que ser assim, tem que ser assado. E esquece que a questão de concentração, ela é um foro de cada um. Cada um de nós tem seu jeito de se concentrar.
Eu comentei com a Yolanda e a Ideli, no outro grupo que a gente participa, que muitas vezes eu tenho dificuldade quando a gente vai fazer uma vibração com nomes particulares, pessoas que levam lá os mais variados nomes. E se eu começar a pensar em cada caso, eu acabo, às vezes, me perdendo. Então, eu prefiro imaginar que eu estou recebendo, que eu estou me ligando com uma região superior, trazendo de lá boas vibrações, e através de mim, juntando com as minhas vibrações, e com o meu material que sai do meu conjunto aqui, espírito, perispírito, matéria, eu coloco à disposição no centro do grupo. É uma forma, essa é a minha. Agora, de repente, a Yolanda, a Ideli e os demais companheiros vão pensar em cada caso em particular com detalhes, né? Cada um tem seu jeito. Ele fala uma coisa muito interessante aqui também, que quem se diz concentrar forçosamente se refere ao ato de congregar alguma coisa. Congregar é ajuntar, é estar junto, né? É fazer parte de algo. Então, quando a gente vai fazer uma concentração, nós temos que ter essa ideia de que nós fazemos parte de algo maior e nós estamos ali para dar o melhor de nós para o objetivo principal, seja ele qual for, né? E aí, outra coisa que ele chama a atenção nossa é que boa concentração exige vida reta. Aí é difícil. Vida reta é uma coisa que a gente tenta fazer, pelo menos eu, não sei vocês, mas eu tento fazer. Aí, quando eu percebo, já estou na sinuosa, já saí da reta, né? Porque nós temos todo um jeito de ser que nós trazemos de longa data, de outras vidas, e a gente está tentando mudar, fazer coisa nova, né? Fazer o difícil, que é tentar levar a vida mais dentro dos padrões de equilíbrio. Diz ele aqui o seguinte, né? Para que os nossos pensamentos se congreguem uns aos outros, fornecendo o potencial de nobre união para o bem, é indispensável o trabalho preparatório de atividades mentais na meditação de ordem superior. E a atitude íntima de relaxamento ante as lições evangélicas recebidas não pode conferir ao crente ou ao cooperador a concentração de forças espirituais no serviço de elevação, tão só porque este se entregue apenas por alguns minutos na semana a pensamentos compulsórios de amor cristão. Ah, eu vou no centro hoje. Ah, que bom. Então hoje eu vou me preparar. Até seria bom, né? Se logo pela manhã eu começasse a me preparar para o trabalho que eu tenho à noite. Muitas vezes isso não acontece, porque cada qual de nós tem seus afazeres, vai ao trabalho, pega trânsito, pega o carro, xinga porque foi fechado, briga com a mulher, com o marido, pensa num monte de coisa e você só vai lembrar que tem o trabalho na hora do trabalho. Opa, tá chegando a hora de ir no centro. Aí a gente chega todo santinho lá, né? O Fábio Simões, ontem na palestra, ele falou uma coisa que é interessante e é sempre bom ressaltar. Toda e qualquer aquisição que nós venhamos a ter depende de muito esforço, de muita prática, de muito exercício. Então, as nossas virtudes não aparecem assim, ó, porque eu quero ser virtuoso. Eu tenho que ralar, tenho que sofrer, tenho que buscar. E repetir isso todo santo dia da nossa vida. Às vezes uma vida, 2 vidas, 10 vidas, não importa. A gente só consegue algo mediante sacrifício. E aprender a se concentrar também não acontece do nada. Nós temos que exercitar a concentração. Quando vamos fazer uma prece, já é um bom momento de teste, de exercício, né?
se desligar das coisas, colocar a nossa atenção em algo. Quando alguém faz a prece de abertura ou fechamento aqui nesse nosso grupo, a gente procura se isolar de tudo aquilo que nos cerca para se ligar à prece que está sendo feita e ao trabalho que vai ser feito. Mas se eu não tenho essa habilidade, fica difícil. Alguém está fazendo a prece de abertura ou de encerramento e eu estou pensando em um monte de outras coisas. Se eu não consigo prestar 2, 3 minutos que seja de concentrar a minha atenção, me desligar. Então, é um exercício que nós temos que fazer. Se nós, como grupo, por exemplo, ou mesmo individual, mas quando a gente se reúne e está em grupo, fizéssemos exercícios de concentração, a gente vai perceber que quanto mais nós exercitamos, o tempo que a gente consegue ficar concentrado, ele aumenta. E aumenta razoavelmente. Mas também não conseguimos grandes coisas, né? Se eu falar aqui em meia hora de concentração, a gente vai suar pra caramba, né? Então, isso estou falando no dia, né? Mas se eu vou um dia num trabalho religioso, seja ele qual for, os outros 6 dias eu faço o quê? Então, por isso ele chama atenção. Boa concentração exige vida reta. Ele não falou o dia reto, é vida reta. Um dia eu chegarei lá, né? Não sei, vocês sempre falam por mim. Para variar, o pessoal do grupo espiritual está tentando consertar a situação, porque o plano espiritual está ali trabalhando entendi aqui que seja num uníssono, de uma forma bem harmoniosa, mas os desencarnados estão bagunçando o coreto. Então eles vão tentar arrumar, vai acordar o dorminhoco, vai botar aquele que está pensando um pouco fora, chamar a atenção dele para que ele volte a se agregar ao grupo. Uma coisa interessante que a gente fala é assim, falar a Terra como um todo, ela tem uma egrégora, é como se ela fosse um ente vivo. O planeta, como se fosse um ente vivo. Ele tem a somatória de todas as formas pensantes, formas de vida que existem dentro dele. Desde a frequência dos minerais, dos vegetais, dos animais e do reino nominal. Então, um grupo, seja ele espírita, católico, evangélico, judeu, muçulmano, que se reúne, ele também tem uma resultante. Até porque cada um de nós está dando a sua própria vibração, e se elas casam, elas se ampliam. Se elas não se casam, até aquela que quer dar uma vibração maior, ela acaba sendo derrubada por uma vibração dissonante. Isso a gente vê muito quem estuda música, né? As notas musicais, quem estuda acústica, quem estuda eletricidade, a gente vai ver as forma de onda, né? Senoide. A gente olha o mar e vê as ondas assim, aquelas vagas, né? E nosso pensamento é isso, gente. Ondas vibratórias, ele faz isso aqui, ó. No máximo, no mínimo, no máximo, no mínimo. E tem uma resultante que passa no meio disso aí. Se a Rita, a Yolanda, a Ideli e a Marie estão numa média alta e eu estou com uma média baixa, eu abaixo a média geral. Se nós montássemos um grupo musical aqui, cada qual tocando um instrumento, se tiver tudo afinadinho e dentro do compasso, é uma beleza. Mas se qualquer um de nós fugir do compasso e tocar alguma nota fora, não vai ficar ruim o negócio? Eu entendo
que a resultante do trabalho de vibração para um trabalho espiritual é a mesma coisa. Outra coisa, também um outro exemplo. Vocês já perceberam que em alguns teatros ou salas de cinema tem lugares que não tem poltrona? Tá vazio ali, você fala, pô, mas deveria ter 2, 3 poltronas ali, naquele lugar. Por que que não tem a poltrona? Porque o som, quando ele sai lá do palco ou da tela, ele reverbera pelo ambiente e naquele local já foi testado uma forma de onda chega lá, mas a outra que chega o inverso e uma anula a outra. Não tem som nenhum. Hoje eles tentam corrigir isso com alguns anteparos no teto. Se vocês forem também, vocês vão reparar isso em teatros e salas de cinema. Tem alguns anteparos no teto, inclinado ou não inclinado, para a forma de onda bater e chegar naquele local que antes, sem esse anteparo, uma forma de onda anularia a outra. Então, da mesma forma que nós estudamos isso na ciência de hoje, a ciência da acústica, da eletricidade, é a mesma coisa para as vibrações. Porque vibrações são formas de ondas. Vibrações ou vibração é matéria. Não a matéria que a gente toca, mas é um tipo de matéria. Então ela segue o movimento ondulatório que o nosso universo segue. Então, minha gente, basicamente era isso que eu queria falar sobre o preparo que nós temos que ter quando a gente vai participar. Se nós pudéssemos todo dia estar bem, seria ótimo. E não sendo possível, pelo menos no dia que nós vamos participar, vamos procurar manter o nosso estado vibratório um pouco melhor. Evitar de brigar, evitar de se agastar, evitar de uma série de coisas. Não é fácil, né? Mas não é por acaso que nós estamos nesse caminho. Está na hora da gente começar a aprender cada vez mais. Eu queria ressaltar, eu não sei se a Rita falou e eu perdi, se ela falou e eu perdi, desculpe, viu, Rita? Mas eu notei aqui, nessa questão de ajudar os nossos semelhantes, né? Uma frase muito interessante. Ele diz assim: além disso, não será caridade o ato de dar aos que não querem receber. Será que é caridoso eu querer ajudar quem não quer receber? O que eu entendi aqui não é caridade. É o que você falou do grupo de pessoas que carregam aí vícios químicos, né? Tem hora que você tem que deixar ele se afundar. Não adianta querer ficar segurando, porque ele não quer isso daí. Ah, você quer? Então vá. Ele vai causar dor para a família, vai tudo, mas talvez seja uma forma dele bater lá no fundo do poço e chegar à conclusão que ele tem que começar a subir, né? Bom, acho que é isso, gente. Muito bom, obrigada. Começamos, gente. Alguém quer trazer alguma reflexão, algum comentário, alguma pergunta? Parece que esse capítulo é tão próximo do nosso dia a dia, né? Ninguém? Essa condição, vou aproveitar. Toda vez que fala sobre dependência química, né? Dependência é um vício. Eu gosto de ressaltar uma condição que uma experiência que a gente passou com um amigo que para mim ficou muito claro. E aí, algumas pesquisas, algum material que a gente vai pesquisando, aí eu vou compreendendo, né? Pouco a pouco, a gente vai melhorando a compreensão. Mas para mim, hoje, para mim fica claro assim,
Quando você tem uma condição que a pessoa ainda tem consciência mínima, deixa que ela está por conta e risco é decisão dela. Mas há um fator nos componentes químicos, quando ele chega àquele fundo que a gente chama o fundo do poço, quando está realmente no fundo do poço, e que ele consegue ainda cavar nessa lama e encontrar, né? Ainda brinco, tem um alçapão ali. Quando a pessoa está nessa condição, ela perde totalmente a consciência. Ela parece que há ela é um processo de retroagir e ela não é mais um ser humano. É um animal, um e ainda digo que foi mais fundo ainda. Muitos processos ali estão vegetando. A gente vê alguns casos de alguns tipos de drogas, né? As mais modernas estão trazendo essas condições que para mim são bem claras. E aí eu entendo que nesse instante, quando a pessoa não tem essa consciência, que ele já não tem mais condição de pensar, eu quero ficar aqui, que aqui tá bom, eu gosto disso aqui, não quero ir, mesmo que isso não seja verbalizado, né? Tem uns que não conseguem nem dizer o que querem, mas ele tá ali, ele não reage. Tem uns que não, ele não consegue nem ver ninguém, ver nada, vive num mundo já paralelo. Eu sou a favor de você compulsoriamente. Você recolhe, faz todo um trabalho adequado. Cada caso é um caso, e é essa a dificuldade da nossa sociedade, né? A gente gosta de generalizar e tratar todos, né? Porque é mais barato, a gente trata todos no mesmo nível e tenta salvar ali alguns. Mas seria o ideal, cada caso um caso. Quando ele desperta e tem condição, aí sim, e aí, cara? Né? Vai voltar para aquela vida, vai tentar reagir. Muitos automaticamente vão sair e voltar. Aí deixa, é conta e risco. Ele já recuperou uma consciência, ele está voltando ali. Mas enquanto ele está como um vegetal, ele só respira, porque ainda consegue aspirar um pouco de ar, de oxigênio. Esse daí eu entendo, é só uma colocação, né, da ideia, que a gente vez ou outra volta, mas que principalmente nessa condição de vício é importante ressaltar. E aí, onde que eu encontrei alento no Espiritismo? André Luiz. Quando lembra do Orzinho, em Ação e Reação, talvez a Marie não conheça essa obra, mas eu gosto de mostrar, para lembrar o cenário, para quem acompanhou Harry Potter, a Marie, você já assistiu Harry Potter, Marie? Um pouquinho. Você se lembra do Hogwarts, que é aquele grandão, barbudo, cabeludo, que ele fica fora da escola, a residência dele, a sala de aula dele é lá fora, e ele lida com os animais. Por isso que eu falo que a autora ela deve ter tido um conhecimento das obras de André Luiz, porque quando eu li essa parte de Orzil, eu lendo, eu vi Orzil na minha frente. Eu sempre falava isso, né, Rita? E ele está ali num pronto de socorro, fora da Mansão Paz, né, que é um instituto, a instituição que acolhe, que recebe ali os desencarnados que já estão em condição de tratar. Orzil está lá fora, num posto de socorro, porque ele vai e resgata quem está chafurdando ali, inconsciente, é um animal, é um bicho, não tem consciência nenhuma. Ele mantém esses espíritos em celas. Então, o local onde Orzil está é uma cabana que há celas e esses espíritos estão sendo ali, né, observados, estão sendo ali cuidados, protegidos por Orzil, até eles adquirirem
um mínimo de consciência para serem transferidos para a mansão Paz. Então, é uma leitura que eu fiz e que para mim ficou muito claro isso. A gente respeita, deve respeitar a vontade do outro quando realmente ele está em condição de exercer a sua vontade. Para nós imperfeitos, a gente vai fazer confusão mesmo, né? A gente quer obrigar o outro a fazer o que a gente quer, porque a gente acha que sabe o que que é melhor. Mas, enfim, só para lembrar dessa condição mais extrema, né? De que há essas diferenças devido a condições extremas dos seres. Então, nós temos essa situação aqui entre encarnados e temos também lá no plano espiritual. Alguém? Mas se você for ver no caso de uma subjugação, ele também precisa de alguém que interceda por ele, porque ele já não tem mais consciência. É o mesmo caso que o dependente nessa situação, né? Exato, exato. Aí alguém vai ter que interceder. Sim. Mas enquanto ele tiver consciência dele, deixa ele seguir o caminho dele. A gente não Uhum. pode violar a escolha de ninguém, né? Exatamente, não se viola enquanto ele tiver essa condição de escolha. Por isso que, graças a Deus, a misericórdia divina é tão maravilhosa que todos têm ali alguém cuidando, velando, auxiliando até encaixar o momento que despertou e ouviu, né, o chamado, ouviu, foi plantada ali uma semente, um despertamento, alguma coisa. Eu lembro de André Luiz, que a palavra que usou ali é tédio. Ele orou porque chegou no momento ali, estava entediado. É um tédio não banalizado que muitos usam aqui, né? Ah, essa vida é um tédio, minha vida é um tédio. Não, tédio profundo mesmo, né? Eu quero respirar e isso aqui não está me bastando. Então, enfim, o que mais? Não? E aí Queria só voltar, pode falar, pode falar. queria voltar a falar um pouquinho daquela parte que a Rita comentou, de que você deve dar chance para que a pessoa conquiste as suas virtudes, né? Para que ela ganhe. Então, eu pensei em termos de ganho real, porque se você começa a dar as coisas para a pessoa, não é um ganho real, é uma coisa supérflua. Enquanto aquilo cresce, vem de dentro, é um ganho real. E você diz isso também com relação a esse assunto da dependência, dos vícios, né? Tudo tem que ser isso. É o aprendizado, ele é uma coisa interna, ele vem de dentro para fora, para que seja real, para que seja verdadeiro, porque senão ele não é, ele é só momentâneo, né? Baseado em coisas bem banais. Então, para que seja real, fortalecido, tem que ser uma coisa de dentro para fora, um aprendizado de dentro para fora. E às vezes a pessoa precisa ir mesmo, né? Lá no fundo do poço. Você pensa que ajudou, mas não ajudou, ajudou igual ao animalzinho, né? Tirou um pouquinho o animalzinho ali daquela situação ruim, mas assim que ele tiver chance, ele volta outra vez, né? É uma pena, a gente custa aceitar isso, né? A gente vê vários casos aí que são difíceis. Eu, outro dia mesmo, eu entrevistei uma moça, meu Deus do céu, moça nova, bonita, uma situação boa, e ela está completamente perdida, né? Nas drogas, aí já afetou o físico também, já tem, como se diz, ataques de histeria, né? E a família, coisa e tal. Então, dá vontade de você chegar na pessoa, dar uns tapas assim e acertar, né? Eu bem que tentei, mas não deu certo. Então, é difícil para a gente também esse Sim, aprendizado, né? é um E quantas exercício vezes também. os mentores talvez já tiveram essa vontade de fazer isso com a gente Hum, também, né? Eu imagino, eu imagino. Meu Deus. É, Mas é isso e mesmo. todos nós já passamos por situações críticas como essas, né? Uhum.
E é uma cegueira, né? Uma cegueira É, e uma surdez, assim, é é, insano. Então, você vê situações. E aí, trazendo desse extremo, bem lembrando que você falou, Edeli, quantas vezes nós não passamos por isso e damos esse trabalho para a espiritualidade. Realmente olhar, falar, meu Deus, o que quando que eu estou aqui? Será que eu não estou surda? Será que eu não estou cega para uma realidade? Estou aqui fazendo a verdade, escolha, é. né? Vou voltar para lá, vou manter esse vício, manter esse. Principalmente questão de orgulho, né? Não arredo o Sim. pé por nada. A gente sabe que está errado, mas não, eu vou ficar aqui, não arredo. Então, a gente passa por esses momentos, reservar Falando as no proporções. preparo, Uhum. falando no preparo também do pessoal para assistir um Sim, trabalho, né, importante. espiritual, lá no centro a gente tem, faz um pouquinho de tempo que a gente não avisa, mas tem lá nas paredes, né? Desligue o seu celular, ligue-se em Jesus. E segunda-feira eu tive que me conter, porque eu ouvi uns tiriri lá, barulhinho de celular. Aí eu pensei, vai acabar essa reunião, eu vou dar uma bronca. Mas eu me segurei e falei, não, eu vou viajar outra semana, o pessoal que ficar aí que se vire. Ai, meu Deus. Entendeu? Porque às vezes a gente acaba sendo tão grossa também, né? Falei, Uhum. não, vamos ver se a partir da semana que vem, logo no começo, vamos recordar, né? Lembrar, né? E Uhum. aí a gente também vai aprendendo aí com a espiritualidade, vê que nesse capítulo ele também fala, era um negar de forma amorosa, né? De forma gentil, negar a atitude. Então, eu tenho que aprender muito isso ainda, né? Então, assim, de uma forma, procurar ser mais ameno, né? Falar a coisa, mas saber como falar, né? Então, o pessoal não se prepara, não, quer saber. Tem uns lá que a gente mal começa a falar porque a pessoa já está dormindo, né? Quer dizer, tudo bem, tem uns que estão cansados, coisa e tal, mas não sei, né? Então, essa questão da pessoa se preparar também vai desde os pequenos detalhes, né? Aí imagina os pensamentos, né? Uhum. É, Até a gente dá os deslizes dos pensamentos, né? esses aí ainda está externalizado, a gente vê. E aqueles que estão ali olhando, e você Isso, pensa que está não prestando fazendo atenção? Não, nada. está em Nárnia. É É, assim, é bem assim mesmo. é isso mesmo. Eu lembro aos domingos, né? A gente frequentava a época que a Letícia fazia evangelização, então era aos domingos. E às vezes, cada domingo era um palestrante, e tinha um palestrante ali que eu não afinava, não descia, tanto que eu pensava assim, eu vou faltar no dia que foi ele, porque eu estava ali, era uma luta. Então eu me peguei, e aí eu sou reconfessa aqui, gente. O duro é que vai ficar gravado e registrado, mas enfim, eu já falei sobre isso. Eu me peguei, eu já estava vibrando, termina logo, acaba logo. Aí eu falei, eu estou contribuindo para o negócio ficar ruim. Falei, não, vamos fazer o contrário, fazer um esforço, né? E aí, e isso foram anos, né? Então foi um esforço de não, faço questão de ir no dia da pessoa, estar ali ouvindo, prestando atenção, e assim, né, eu ainda vou comentar, aí estou lembrando a inflexão de bondade fraternal do Isidoro, né? A gente um dia vai alcançar isso. Alguns já estão mais à minha frente, e aí eu fico usando como exemplo. Falei, eu quero ser assim amanhã. Então, dourar, né? Estar ali dosando a palavra, a temperatura, o que a Ideli falou, né? Uma fala mais amorosa, buscar, É. né? Porque às vezes uma fala mais direta vai doer, porque fica mais ofensiva. Então, foi um exercício muito grande. Não quero dizer que eu superei, né? Vivenci. 100% não, mas eu consegui ter um alcance ali no mínimo de decência. Ou não, você está sendo uma indigna ali no trabalho, aquilo que o Radamés falou, eu estou baixando a vibração do trabalho. Então, não quero ser a ovelha negra, falei, vamos trabalhar para melhorar isso. Então, foi um esforço. E a gente precisa
talvez um tempo para entender essa condição, né? Talvez se alguém me ouvindo os meus pensamentos, o meu marido era o único que sabia da situação na época, e às vezes falava, olha lá, né? Olha lá, falou, não, vamos lá, não fiz nada, não fiz nada, mas eu estava realmente contribuindo para cair com a média do trabalho. Falei, meu Deus. Aí a gente imagina uma outra cena. Eu já estava imaginando, eu estava sendo isolada espiritualmente, energeticamente, falou, não, essa aqui está prejudicando o trabalho. Então eu já imaginava, eles vão me isolar, daqui a pouco eu sou persona não grata. Então, assim, eu fui trabalhando essas coisas, espera aí, gente, eu quero contribuir, né? Me dá mais uma chance. Então, eu fui trabalhando isso comigo e cada domingo, quando era aquele dia específico, não, eu vou sair mais cedo de casa, até para chegar lá, chegar bem, respirar e vamos lá. Presta atenção e segue. Então, é um esforço, a gente precisa acordar para isso. Volto a dizer, não cheguei na perfeição, não foi tudo flores, mas é uma Mas, experiência que eu passei aí como ovelha negra. Oi, Radamés. mas quem já não vibrou para a pessoa parar de vibrar lá na frente? É, vibração, aquelas vibrações longas, que aí desconcentra, né? Pô, a Desculpa, pessoa que não para mais. Aí desculpa. você tá lá e daqui a pouco você fala, pô, não aguento mais essa vibração. E você começa a vibrar para a pessoa Aí parar você de está vibrar. destruindo a vibração, porque mas já quebrou, né, Radamés? Vamos combinar Quebrou, quebrou. que até isso a gente precisa prestar atenção, né? A As gente não nossas tem vibrações têm que disciplina. ser objetivas, limpas, claras, né? Uhum. Enfim, mas é um exercício, tudo é prática. Se você quiser lembrar do meu marido. Meu marido poucas vezes foi no centro, né? Muito pouco, ele não vai. Aí, esses dias a gente tava conversando, ele falou, eu ia naquele tratamento lá, era 1 hora de oração e 5 minutos de tratamento. Aquela pessoa me irritava de tanto que rezar. É outra coisa também, a prece, gente. A prece tem que ser simples, Exato. rápido, porque o pensamento da gente não Vai embora. mantém. Vai Vai embora. embora. Aí, principalmente se você está de mãos dadas, às vezes eles pedem para fazer corrente e você fica lá com a mão esticada e aquela prece não acaba. Cansa os braços. Aí você fala, acaba logo. E isso quando não usam palavras que você fala, meu Deus, o que será que ele quer dizer? Não é? Não é? Tem Então, tudo isso, é verdade. outro cuidado que a gente tem que tomar é com a prece, né? As pessoas que estão lá escutando uma prece são de vários graus, níveis, né? Então, tem que ser simples para alcançar todos. Simples e objetivo, né? E objetivo. Meu marido, não, não, era 1 hora de prece e cinco Para minutos de 5 de tratamento. tratamento. É. E aí eu estou lembrando como é importante nós, nos nossos grupos, né, de trabalho, estarmos refletindo sobre a nossa postura como trabalhadores, né? Se estamos incorrendo. Mas a gente tem, é uma linha muito tênue, né? Mas não tem dogmas, né? O Radamés lembrou, cada um tem ali uma técnica, porque entende o seu organismo, sabe das suas condições e vai fazer da forma que melhor vai se acomodando. Mas para um trabalho coeso, por isso eu falei isso da outra vez, essa externalização de certas condições são importantes para ajudar o grupo a seguir junto, num objetivo comum. E eu adoro André Luiz porque ele traz mais uma vez, eu até anotei, olha a hierarquia aqui, gente. Respeitar a hierarquia, né? É um trabalho assim. A gente precisa, porque é aquilo da disciplina, de estar praticando para ser especialista. Se praticarmos o suficiente, uma hora vai ser natural. A gente não precisa que ninguém dite regra. Você vai já chegar no ambiente e já saber o que vai fazer, porque já praticou bastante. Então, eu entendo como um alerta nosso de observarmos certos elementos de disciplina que auxiliam o grupo estar ali coeso, harmônico, né?
Então, você pode observar a pessoa, o trabalhador, ele chega esbaforido, correndo, porque já chegou atrasado, e de repente já entra e já vou dar paz. Aqui é ler toda a questão do preparo. Precisa ter uma condição de preparo. Ainda que falou, né? Não são esses poucos minutos de reflexão aqui, de estar mentalizando que vai resolver. É toda uma conduta, toda uma postura. Mas se a gente não tiver um mínimo ali para a pessoa se autodisciplinar, opa, cheguei. Não posso ultrapassar essa linha porque aí eu quebro toda uma harmonia. É importante, porque a pessoa vai se reeducando. Pelo menos isso é um fator que eu ainda vejo necessidade, né? Algumas delimitações não são dogmas, é diferente de dogmas, não são dogmas, são norteamentos ali para o grupo estar coeso. Todo trabalho de equipe tem que ter bem definida a função de cada um, porque é aquela velha história. Quando ninguém é o pai, né? Fica órfão, a criança fica órfã. Então, para mim, me voltou muito essa questão que eu considero importante. Um alerta para os trabalhadores estarem ali reciclando, né, Rita? Dificuldade que tinha, até hoje, acho que em todos os lugares. Trabalhador já antigo não precisa fazer reciclagem. Já estudei muito, já fiz de tudo, não preciso reciclar. E você vê ali incorrendo em certos equívocos que podem atrapalhar, né? Estou lembrando no SEAC, quando teve a mudança do passe, né? Ainda na época do seu Bruno. Então, é preciso ter um trabalho, é preciso ter uma discussão e uma compreensão. Olha, gente, o entendimento, já temos condições de entender esses movimentos aqui de uma forma diferente. Então, por isso que não é dogma. O dogma é que aquilo não se mexe, é regra, ponto. Se fizer diferente, vai arder no mármore. Não, não é isso. São norteadores para ajudar. Estamos juntos? Vamos fazer dessa forma? E isso vai auxiliando o grupo a trabalhar em harmonia e não baixar a régua, né, da vibração. É algo que me chama a atenção. Algo mais? Vou falar. Opa, manda aí. Olha, vou até defender aqueles que deram uma cochilada, tá, Ideli? Porque, às vezes, eu vou falar assim por mim, tá? Às vezes a pessoa vai e não tem quase, vamos dizer que foi a primeira vez que foi no centro. Aí vai escutar aquela palestra de 1 hora, não vai entender metade, nem metade vai entender. Veio de um dia de trabalho, cansado, às vezes teve aborrecimento no trabalho, vai ter uma chance grande de cochilar mesmo, porque é a hora que Tá uma baixa. senta, né? E então, às vezes não é nem maldade, a pessoa até se esforçou para ir lá ouvir alguma coisa, né? Então, essa coisa de ser, eu acho que é importante. Eu não sou assim frequentadora, eu vou num centro espírita aqui perto de casa de vez em quando, mas a gente é meio sem vergonha mesmo, né? Que é um lugar que a gente se sente bem e vai dar passe na Teca. Lá tem passe no dia de Os animal, né? Que é o animais. segundo, dos animais. Então, eu acho que é mais é a qualidade do que a quantidade das palavras, né? Porque é igual relatório de administração, vamos dizer assim, né? Ele tem que ser o mais conciso possível para a pessoa não se perder e não dispersar e, assim, mostrar ter interesse naquilo que está sendo falado, né? Se achar que é alguma enrolação,
Aí dispersa vai embora. geral, né? Isso É acontece isso. mesmo. São condições, olha só, os dois lados da moeda, né? É o assistido, aquele que está chegando lá pela primeira vez, ou até que está indo por pouco tempo, ainda não tem esse entendimento, ou ainda não está entendendo que precisa se esforçar, que precisa observar. E tem o fator, que é o que você está trazendo, Maria, que aí é um alerta para os trabalhadores, né? Observa a entonação de voz, observa o conteúdo, o que está sendo dito, porque senão é aquilo que a gente falou, nós estamos vibrando para terminar logo, termina isso. E aqueles que não vibram para terminar logo estão dormindo. E aí eu estou lembrando de um caso, nós temos um palestrante lá no SEAC, às vezes ele vai e ele às vezes trabalha entonação de voz, aí ele dá uns gritos, né? Aí dele e o Radamés vão lembrar, ele dá uns, às vezes eu me assusto, mas eu quero entender que ele está usando essa técnica porque percebeu alguém dormindo lá no meio, lá atrás, que eu não vi. Aí eu levo um susto, opa, me acordou também, eu estava aqui, estou acordado, irmão. Então, são ferramentas que vão sendo utilizadas ali para ajudar. Esse é um ponto. E o outro fator que, assim, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Às vezes o sono, eu acredito que a minoria das vezes, ele é um tratamento ali, algo específico. Por que que eu não acredito que é a maioria das vezes? Porque se você é colocado num ambiente, eu estou imaginando aí, e Maria, aquele que já entendeu, já está indo com frequência, tá? Não esse que chegou cansado, que está ali recente, que ainda não tem, né? Ainda é um ambiente, ainda está a parte desse ambiente, então esse não, esse aí tem essa condição. Estou falando aquele que já está frequente, entendi, já até fez um tratamento, está ali observando, e de repente se pega ou dormindo ou desatento. O desatento é porque está dispersando mesmo a mente, ele está, ansiedade, aqui fala, né? A expectativa ansiosa, né, dos encarnados, que a instabilidade de pensamento devido a essa expectativa ansiosa, porque está ali, eu estou com o meu problema, eu vim aqui para me cuidar, para me curar, para receber, né, o meu benefício, que horas que chega, será que é a minha vez agora? Será que eu estou recebendo alguma coisa agora? Então, eu fiquei imaginando isso. E aí causa essa instabilidade. Mas há casos, né, a gente já recebeu uma informação que a pessoa precisou ser adormecida ali, porque até ela foi levada para alguma outra condição. Mas isso é muito pontual. Eu até não tenho conhecimento para falar muito sobre isso, se alguém tiver, mas eu, assistindo uma uma palestra e era até foi sobre mediunidade. E aí falou de casos específicos, pontuais, que a pessoa ali foi adormecida, porque precisou desse momento ela adormecer para poder cuidar, tratar específico de algo dela. Mas eu observar. E aí reforço o alerta. É bem minoria, é muito específico. Então, existem casos também de pessoas que trabalham muito ativamente durante o dia todo, né? Né? Então, quando ela vai sentar um pouquinho, ela tem dificuldade. Isso a gente observou até em escolas normais também, comuns, né? As pessoas que têm um trabalho muito ativo durante o dia. Então, o que a Yolanda falou, cada caso é um caso, né? Eu tenho falado muito esse negócio de dormir, e eu já 2 vezes que eu estou em pé e observo, eu vou fazer a abertura do trabalho, a pessoa já está Já dormindo. tá. Então, acho que minha voz, né, deve dar sono, não sei. Mas é assim, pessoa que já frequenta há tempo e já está até naquela postura relaxada na cadeira. Então, eu acho assim, se você vai num lugar, você percebe que se você vai ter sono, dá uma segurada, né? Postura ereta, Porque, mais afinal de contas, firme você não possível. foi ali para dormir. Então, eu Isso, sou muito chata com relação a essa questão da disciplina também, né? isso. Então, às vezes, eu dou uma estudada à tarde e eu até descanso um pouquinho para não correr esse risco. Eu chegar lá e ter sono, dormir.
Porque às vezes aqui em casa eu acabo recostando mais cedo, durmo, mas lá eu me policio, falando que eu não posso dormir, né? A não ser que aconteça, como diz a Yolanda, esse caso, eu vou dar essa desculpa agora, né? Que, ai, eu fui levada. Tem gente que usa essa Não, tem desculpa, gente sabia? que usa essa desculpa e Usa. é Ai, assim, eu me e desdobrei. você É, eu não me desdobrei, mas consegue, voltava, né? Que era uma coisa de louco. a É, pessoa não são vai casos e aceitar, casos. porque é verdade. Estou lembrando agora que o oposto, né, também acontece. Obsessores adormecem exatamente para você não ser atingido ali na sua melhoria. Exatamente. Ó, adormece aí, você não vai ouvir nada, porque você vai ficar do jeitinho que você tá, Isso. Fica tá? tranquilo. Fica tranquilo, tamo junto aqui, E você relaxa. sabe, Eu seguro você até sua sabe, cabeça, né? Encosta aí que eu seguro. e você sabe que nós já tivemos casos de pessoas que desistiram de estudar por causa disso. Ah, eu vou lá só durmo, não vou mais. Aí, ó, não é uma obsessão? Sim, Tirando ele do É, foco? sim, tem. Olha, quando a Rita falou é interessante, né? Eu fiz vários cursos lá na casa e era aqueles cursos longos, tipo federação, né? 4 horas de... E 4 anos técnico, né? de... Técnico 4 anos, e é. bem técnico. E bem técnico. E aí eu via realmente pessoas que chegavam lá já começava a babar a entrada, né? É, exatamente. E dormia. Tinha uns que roncavam. Eu falava, pô, né? Eu dava risada, porque eu fazia o quê, né? E depois acabava abandonando o Estudo. curso. Mas olha só que interessante. Há um bom tempo atrás, a gente tinha a sequência de trabalho, era o passe, depois a palestra, depois o trabalho mediúnico. Então, o que que a gente observava? O pessoal queria tomar passe, ponto. O pessoal chegava lá correndo, tomava o passe e ia embora. Não sei se vocês lembram aí nessa época aí da nossa casa. Aí, o que que nós fizemos? Olha, vamos inverter. Nós vamos fazer a palestra Palestra. e depois o passe e depois o trabalho mediúnico, né? Para tentar segurar as pessoas. Uma boa parte das pessoas, na verdade, ela está interessada no passe e a curiosidade do trabalho mediúnico. Não Sim. está afim de palestra. Não está. Bom, por outras situações, nós acabamos invertendo novamente, né? O passe inicial, palestra e trabalho mediúnico, como é hoje. E olha, eu fico surpreso, porque muita gente toma o passe e fica, não vai embora, né? Mas você percebe que o X da questão é o passe e o trabalho mediúnico. De Uhum. repente, alguém até espera receber ali alguma mensagem que não é o feitio da nossa casa, né? Mas na palestra a gente percebe, a gente procura dar o melhor do jeito que a gente entende que tem que ser a oratória ali, mas é muita gente que está lá zumbizando, não tem jeito. O exercício nosso é entender que cada um está no momento, está numa condição, e aquela história da semente lançada, né? Pedregulho, né? Na terra, nas pedras, enfim. É isso. Paciência. Paciência e cada um fazer a sua parte. O importante, Maria, tá no esforço, tá indo, tô dando o meu melhor, tô fazendo e aos poucos a coisa vai entrando, vai dando um jeito. O que mais, gente? Muito bom. O exemplo desses dois pedidos negados aqui, eu pensei assim, eu li e reli, né? Porque eu falei como é a sabedoria de dizer um não, né? Como dizer um não? Então, eu achei muito interessante nisso. Falei assim, aprender a dizer não. Como passar uma notícia de forma tão... E saem felizes, né? Porque compreenderam. Porque o não foi bem dado, foi certinho, foi direcionado, aquela fala bondosa. Nós vamos chegar lá, né, Ibeli? A gente vai chegar lá. Oremos. E Podemos... eles devem ter que falar muitos nãos, né?
porque eu acho Sim, que é bem, eu acho que quando a a gente maioria. tá no, sim, tá num perrengue, sei lá, e se quiser pedir ajuda para alguém que partiu, a gente sempre pensa na mãe, no pai. Então, eu acho que isso é bem, quase que automático, né? Então, eles devem ter que falar muitos não. Muitos nãos, muitos nãos. É até compreensível porque aqui encarnado, né, a gente não recorre a pai, a mãe, enfim, É, né? É natural. sim, Falei, vou recorrer à minha mãezinha, meu pai, né? Você liga. Enfim, a gente passou por um processo assim. Mas como é importante a gente compreender, e o Fábio, ele ontem, né, falando sobre isso especificamente, ele lembrou que podemos colocá-los numa condição muito difícil se não nos atentarmos ao perigo de pedir a esses entes queridos, porque eles são imperfeitos ainda como nós, estão passando por um processo, né, de tratamento, de limpeza, de orientação. E aí, por conta desses nãos, imagina, eu fico imaginando, eu lá, desencarnei, minha filha desesperada pedindo minha ajuda aqui encarnada. E sei lá o que, que eu vou fazer. Falei, não, gente, eles vão ter que me colocar na cela lá do Orzil. Falou, que segura essa doida aí, que vai atrapalhar o trabalho. Então, a gente prejudica o processo deles, né? E aí vem o ensinamento, foi o que o Fábio falou. A gente direciona as nossas orações, os nossos pedidos àqueles que a gente sabe que estão bem. Nosso Mestre Jesus, próprio Deus, Maria, né? Amada, querida. José, que é pouco lembrado, né? Estou lembrando porque recentemente falei sobre ele. Os nossos mentores, que ainda não são espíritos perfeitos já, mas estão ali melhores que a gente, então eles também vão ter uma limitação para nos atender, quer dizer, aliás, tudo, né? Nós não vamos ter tudo sendo atendido, porque a nossa forma é diferente, o nosso entendimento, né, dessa ajuda é diferente e pode prejudicar mesmo. Enfim. Acho que isso fica bem claro, mas é importante alertar, porque senão a gente escorrega, né? A gente escorrega. Muito bom. Podemos encerrar, então? Maravilha. Vou fechando aqui para a gente partir para a nossa prece de encerramento. Só um momento. Da próxima quinzena, então, o capítulo 48. Vamos avançando.